Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Boa Noite Gamers. Hoje estamos chegando naquele clima festerístico e para amarrar muitos dos temas que a gente falar na terceira temporada, vamos debater a relação escusa e espinhosa dos videogames para com a internet. Como sabem e de praxe, eu não hablo sozinho, hablo com ele. Bill Gates Talecos JP. Só que não, queria ser rico. Isso mesmo, senhor Gates. E tu que vai começar a nossa história hoje, cara. Antes de te passar a palavra só, vamos lembrar que você pode apoiar o Boa Noite Gamers clicando no primeiro link da descrição, tá? A gente tá, assim, até discutindo um bônus de Natal aqui, então o seu apoio é muito importante. Tem um cliquezinho que tu pode fazer ali que te dá acesso a pagar via Pix, via cartão de crédito, então seja feliz. A partir de 7 pila, tu tá lá no grupo com os gurizes, debatendo a sale da Steam assim que ela começa. Mas Thales, internet, videogames, e tu me mandou um áudio assim, cara, eu sei onde começar esse programa. Começa pra nós. Cara, a gente poderia começar esse programa entrando numa seara de anos 90 total. Vai lá pra 94, 95, se não me falha a memória. A gente falaria de Doom, por exemplo, que em tempos pré-históricos já tinha ali um componente online. Claro. Inclusive, se tu baixa esses Quakes da vida, esses Dooms da vida... Eu, quando era criança, já nos anos 2000, ver que o negócio tinha LAN e não sei o que, ficava até meio, caramba, será que os americanos tinham uma internet que não era discada? E esses jogos eram jogáveis, acredito eu, só por LAN ou por alguma simulação, tipo Hamachi da vida. Devia ser um negócio, assim, absurdamente surreal. Quando o GameSpy era um grande lance. É, não era nem criado ainda, devia estar nascendo, os caras estavam pensando ainda no GameSpy. Só que a gente vai pular essa parte um pouco, né, da internet e jogos, porque eu queria começar a história aqui, de fato, falando da minha paixão, que são os consoles. Né? Eu gosto de videogame, eu gosto de sentar na frente da minha televisão, botar o disquinho e sair jogando. Hoje em dia não existe mais disco, mas em 99 vai sair no mercado um videogame chamado Dreamcast. A equipe dos sonhos da Sega. Ele vai ser um videogame extremamente ambicioso, o primeiro videogame a ter conexão com a internet de fato, para te jogar os jogos online. Inclusive, se tu der uma pesquisada no Super Nintendo, tinha algumas coisas de internet, aluguel, Netflix, mas é outra história. No Dreamcast, ele já vinha com um modem de 56K. Incluso, embutido dentro do console. Embutido. Tinha algumas versões, se eu não me engano, brasileira, tu tinha que comprar o modem e encaixar nele, mas as versões japonesas, se eu não me engano, já vinha pronto, europeia também. E o Dreamcast, ele foi revolucionário não só por ter essa internet, como ele também era incrível o fato de que ele tinha já servidores dedicados. Então, que loucura, cara. Pra galera do PC, geralmente tu criava o servidor dentro do jogo, conectava a galera, era mais ou menos assim que funcionava, né? Inclusive nas LAN houses, tu jogava no servidor de dentro da LAN house, que era um computador mãe, digamos assim, do jogo. E no caso do Dreamcast, já existia aquela questão de, tá, eu conecto meu Dreamcast na internet, e aí independente do jogo que eu for jogar, ele vai ter aquele servidor dedicado da Sega, né? A Sega até, ela terceirizava alguns servidores, né? Cada região tinha o seu, mas tu conectava no servidor da Sega e ali tu jogava os jogos não dependiam de conexões LAN e qualquer tipo de artimanha pra galera de fato se conectar e jogar entre si, né? Todo mundo conectava com o servidor e o servidor mandava os dados com o videogame, né? Isso foi uma das muitas coisas que faliu a Sega no mercado de consoles, porque é uma coisa bastante ambiciosa se tu for pensar que isso é 98, 99. Chegou bem na frente do seu tempo ali, né? Chegou bem na frente e, de novo, tu ter todo esse serviço de tu ter um servidor provavelmente custava bastante caro. A gente pode destacar aqui, por exemplo, que um dos primeiros MMOs saiu no Dreamcast, que é o Phantasy Star Online. Claro, lógico. Não sei se tu chegou a ver alguma vez. Não, é um ícone celebrado dessa época, né? E tem vários, até assim, pisando no território de MMOs, muitos dos clássicos começam por esse período e tem fanbases insanas, né? Mas, obviamente, nunca joguei. Eu nunca vi um Dreamcast na minha frente, cara. Mas, tipo assim, só pra eu entender, ele tinha uma conexão com a internet, ele já tinha uma interface, tipo assim, um menuzinho, tipo assim, funcionando ali. Sim, exatamente. E aí, qualquer jogo era como se fosse a PSN hoje, né? Tu conecta o teu PlayStation na PSN, que, tipo assim, ela não tem uma interface, mas ela tá ali, e aí os jogos
jogos vão se conversar com esse servidor. Claro. Né? Não é o jogo que tem um servidor dedicado pra ele. E aí, dando uma olhadinha assim rápida no Wikipedia, tu vai ver que tem mais de 50 jogos com componentes online no Dreamcast. Então, uma grande parte da biblioteca do Dreamcast, que não é muito grande, tinham alguma DLC já, alguma coisinha de baixar algum personagem desbloqueável pela internet. Então, foi realmente revolucionário. No caso do PlayStation 2, que vai ser lançado no Japão em 99, chega em 2000 pro ocidente, ele já vinha com... Ele tinha internet, mas ele tinha um porém, né? Ele não vinha com a internet pronta, né? Assim como algumas versões do Dreamcast tinham que comprar o modem do PlayStation 2, que vinha também com um HD junto, porque meio que pra funcionar a internet, tu tinha que instalar alguns dados do jogo no HD e tudo mais, né? Também uma conexão ali por cabo de rede de 10 mega, que daí se tu tivesse uma banda larga naquela época, tu jogava com uma banda larga no PlayStation 2, e o PlayStation 2 ele vai ser o caso que eu falei do servidor por jogo. Então, se tu vai ver o último jogo que teve o servidor desligado no PlayStation 2, provavelmente foi alguma coisa de algum jogo de futebol que tava online até 2007, 8, 9, 10 e lá vai pedrada, entendeu? Tu ia jogar Midnight Club, tu conectava no servidor do Midnight Club e ali tu jogava com as pessoas. No momento que a Rockstar falasse, não quero mais o Midnight Club online, fechava, mas os outros jogos continuavam. Claro. Né? No e caso... tu conseguia jogar o Midnight Club sem estar na internet, só o jogo, né? Sim, claro. É que isso vai aparecer lá na frente de maneiras muito interessantes, por isso que eu estou plantando a sementinha do caos aqui. E a terceira via, o GameCube, se eu não me engano, não tinha conexão com a internet. Terceira via, o Partido Novo? Vai ser a Microsoft, de fato, uma nova empresa no ramo dos consoles, que daí o Xbox vai meio que surrupiar de alguma forma ali o sistema da SEGA, de servidores dedicados do videogame, e já vai abrir o Xbox com o Xbox Live. Claro. Daí já é um serviço bem mais robusto, porque a gente tá falando de Microsoft, que chegou, no caso do Xbox original, o bagulho era um PC da NASA em formato de console. Sim, mas até pra pegar um gancho assim, porque tu falou várias coisas interessantes, né? Tu cobriu um baita período já do nosso quórum aqui, do nosso quórum. 98 a 2002. Isso, tu cobriu um período ali que tem muitas inovações, e eu acho que esse é um ponto-chave desse momento da história que a gente conta, por isso que eu acho tão interessante que a internet, cara, ela avança muito rápido de 2000 pra frente, né? E tu vai vendo como o entretenimento, ele vai por muito tempo, ele tá correndo atrás de uma cenoura, assim, ele não busca de jeito nenhum. Eu acho que hoje essas empresas, elas estão muito mais fundamentadas de um jeito que uma pessoa que nasceu em 2000, ela não tem noção do quanto o bagulho era muito freestyle, né? Aí, assim, pra pagar de jovem anti-tecnologia, o modem do Play 2 é outra coisa que eu nunca vi na minha vida. Não, esse eu também não vi. Tipo assim, nunca vi funcionando, né? E aqui no Brasil, pra trazer pra nossa realidade, que nem tu mesmo citou ali por um breve momento, tu ter uma conexão de banda larga já era uma coisa assim, pô, esse aí é o boy ou a girl. Tu conseguir jogar na tua casa com a discada que fosse depois da meia-noite, já era um negócio. Já era heróico, de fato, né? Mas aí, só pra gente pincelar um pouco da relação internet com videogames, como vocês também sabem, os videogames tiveram esse boom de várias funcionalidades e uma experimentação muito grande, mas era algo que a internet também vivia. Eu acho que a gente tava vivendo ali aquela transição pra internet 2.0, então aí, que nem a gente falou também, os MMOs começam a surgir e eles começam a surgir como uma coisa bem experimental, distinta. Tipo assim, é muito louco, por exemplo, pensar que naquela época RuneScape era novidade e é um jogo que é jogado até hoje, sacou? Até hoje, com DLC, com expansão, com não sei o que, tipo assim. RuneScape é o que era da Sony, que até foi proibido uma época, não era esse? Não tenho certeza, cara. Eu não sei quem é que cuida do bagulho ali. Eu vi um vídeo esses dias de um cara que é muito fã, só ele só falando do porquê que é legal e tu tem que jogar. E tu vai ver o jogo, assim, e cara, até hoje, que ele é muito mais bonito graficamente, ele é muito primitivo, sacou? 3D muito primitivo, mas eu acho interessante também como foi tentado de tudo nessa época e de uma maneira com muito menos orçamento, porque se tu for ver, as redes sociais, elas estavam começando, a gente vivia nesse período especificamente, um período meio ICQ, MSN, super nichado. Chegando a full, o próprio MSN era muito uma coisa jovem, que as pessoas não entendiam direito ainda, e esses MMOs
exploravam até as formas de monetizar o player de uma forma muito doida, assim. Tem um exemplo que eu acho muito pertinente, que é o Star Wars Galaxies. Que isso aí era uma coisa que eu também li em revistas de videogame e tal. E, cara, o bagulho prometia, assim, meu Deus, tu pode entrar no mundo de Star Wars e tu pode viver as profissões, tu pode ser um médico, tu pode ser um bounty hunter. Pra tu ser um Jedi, tu tinha que passar, assim, tipo, um ano de gameplay por milhares e milhares de... Meu, outro bagulho que tu vai ver um vídeo, uma foto hoje que deve estar aí na tela. É tipo assim, é depressão.com.br, sacou? E esse jogo é interessante, inclusive, pra nossa timeline, porque ele foi um MMO de muito sucesso, mas quando outros, que a gente vai citar em instantes, vieram com muito mais potência, ele foi um dos primeiros a morrer. Se eu não me engano, o Galaxies, ele morreu por 2007, 2006, que foi quando disseram assim, galera, vamos fechar os servidores, e deu. Outro daqueles jogos que tem uma história muito bonita no campo de mods, porque daí os caras hoje fazem os servidores rodar como servidor piratão, só que é de um jogo que, tipo assim, é abandonware desaparecido da face da terra, né? A própria internet, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai dando ideias estranhas pra muitos executivos, mas um dos grandes acertos que a gente vai citar e vai citar nesse instante é o World of Warcraft de 2004, né? O primeiro grande e massificado jogo MMO. E, cara, um jogo massivo multiplayer. Que ideia insana que era esse 2004, né, cara? Eu acho que já existia Tibia nessa época. Né? Já existia. E daí, só que daí o Tibia é muito primordial. E aí tu falou de 2004, eu sei que tu quer falar, tu deve estar se arranhando pra falar de World of Warcraft, mas 2004 coincide com o lançamento de uma empresa brasileira chamada Level Up. Olha só! Eu fui atrás dessa data, porque a gente vai fazendo essa timelinezinha pro programa. Eu, cara, quando é que saiu a Level Up, cara? Porque Ragnarok também foi um grande... Eu joguei Ragnarok primeiro que o WoW, cara. Pega aí, essa, ó. Então. Joguei Ragnarok primeiro que o WoW, porque a Level Up tinha aquelas revistas, né? De games e tal. Pra tu ver que doideira. A Level Up era uma empresa que vendia um serviço de assinatura, alguns jogos assinados, alguns jogos gratuitos, com microtransação em 2004, 2005. Claro. E a principal forma dela chegar no público era a revista. Era a revista, exatamente, com um CD de instalação do jogo, que foi alguma coisa assim, tipo assim, eu não lembro especificamente da capa, mas era uma Level Up. Não sei nem se era o nome da revista, era Level Up, na verdade, não sei. Sei que era Ragnarok gigantesco na capa, aquelas artes, sou um JRPG, ponto, né? Não precisa mostrar o gráfico, eu sei que é um JRPG, acabou assim, eu sei que isso que vem do Japão, né? Mas, tipo assim, uma revista que era, querendo ou não, um manual do jogo, super a ver contra as tendências de mídia física que a gente falou recente. O primeiro mês é de graça, depois era R$6,90, se eu não me engano. Uma fortuna pra época. Uma fortuna pra época. E muito mais barato, se tu for ver, que o próprio World of Warcraft, que naquela época não existia assinatura brasileira de forma alguma, e eram $14, né? Claro que o dólar de antigamente era tão delicioso. A $2, R$3, né? Que hoje, se tu vai comparar, tipo assim, $14 a 2 pila, nossa, que delícia. Então, R$30, que delícia. O problema é tu conseguir um cartão pra conseguir assinar isso aí. Com certeza, com certeza. Mas o Ragnarok, aqui, eu sei que tem um ouvinte nosso específico, meu amigo Vitor Chagas, que vai pegar fogo ouvindo isso, mas eu tive uma das piores experiências da minha vida jogando aquilo. Eu sempre fui meio anti-Tibia, cara, admito, meio registadeiro da minha parte. Mas o Ragnarok na revista parecia lindo, né? Tu pode ir, não sei o quê. Aí daí eu botei e eu vi que era só um Tibia com uns bonecos cabeçudinhos, tipo Final Fantasy, e eu só queria me matar, assim, entendeu? Eu só queria me atirar da ponte, dar de bicicleta no meio do carro, sei lá, assim. Eu lembro que dos jogos da Level Up acabava rolando muito uma coisa, até rede social, assim, eu acho que eles até tinham site com fórum, a galera ia comentando. E aí, como ela era uma empresa brasileira, qualquer notícia, meu Deus, a Level Up tá trazendo o Talecos Quest da Filipinas pro Brasil. Aí o Game Vício, Fórum, Wall Jogos, tava lá, meu Deus, vai vir o Talecos Quest das Filipinas para Level Up. Um novo lançamento, não sei o quê. E o jogo era sempre alguma coisa. Era sempre alguma coisa, exato. Eu lembro de Mu Online, que eu tinha vários amigos que jogavam muito Mu Online. Tu nunca jogou? Nunca joguei o Mu, eu joguei no celular o Mu, a versão de celular. Veja só você, né, cara? Cross-plataforma o negócio. Eu joguei muito aquele Ganze The Duel, né, que era das espadas e esse jogo eu fico chocado como que funcionava naquela internet, cara. Funcionava bem, né? Funcionava bem. A minha internet era um pouco mais cagalhada, então ele não funcionava tão bem. Mas ainda assim, quando tu tinha aquele... Tipo assim, quando o Bill Gates do céu sorria pra ti
Quando tu caiu naquele único server com ping de 150. Único, exatamente, que tu conseguia minimamente jogar. O jogo era muito bizarro, né? Tipo assim, andar pelas paredes, espada, era um anime que tu jogava, ponto. Que esse daí eu joguei muito também, cara. Só que isso aí que tu falou do aspecto social é muito pertinente, de fato, porque as coisas começavam a andar mais lado a lado daí. Tipo assim, 2005, 6, 7, o Orkut já era, no Brasil, uma grande força, né? E já que força foi? Já tinha passado até a época do convite, por nada. A FU, tipo assim, a época do convite nem durou muito tempo. Mas aí, por 2006, já era um bagulho muito massificado e a gente, às vezes, também... Porque hoje a gente tem redes sociais tão fortes, ninguém acha que o Instagram vai acabar amanhã. O Twitter segue vivo, apesar de ter um outro nome. Então, tipo assim, elas permanecem, né? Mas naquela época, se tu for ver, o Orkut, ele nem durou tanto, né? E com ele, a popularização dele e dos jogos em Flash, que vem toda uma outra forma de jogar com internet, que era meio nova, assim. Até os jogos em Flash em si, a gente fala com muito a ver com o Orkut, mas eu me lembro, cara, de ser uma jovem criança, infante, 11, 12 anos, lá, fazendo um cursinho de inglês em 2003, 2004, e eles tinham uma sala laboratório, que tinha 2 PC, e se tu não tava em aula, tu podia ficar ali futricando na internet. Foi numa dessas salas, inclusive, que aconteceu aquelas histórias que eu contei pra vocês no programa de heróis, de ficar desbloqueando os bagulho do Marvel Ultimate Alliance. Era tipo nesses PC da escola, assim. Mas nesses PCs da escola, tu já podia entrar naqueles sites que tinham uma biblioteca de 100 mil jogos em Flash. O miniclip.com, que daí pra quem já lia alguma coisa em inglês já sabia usar. Claro, né? claro. E inclusive tu podia baixar pro teu PC o jogo em Flash. Muito Tinha insano, que instalar né? o Adobe Flash Player no PC pra tu conseguir rodar ele localmente, fora da internet. E eu lembro da febre, que eram os joguinhos de Stickman. Lembra? Os bonecos palito, aí os jogos de tiroteio, meio Matrix, tinha... Isso é super cultura de memes inicial, meu, se tu for ver. Sim, sacou? total. E eu lembro que tinha videozinhos, filmezinhos, e depois virava jogo dos Homem Palito. Eu lembro que nessa época, nesses jogos em Flash, tinha Sonic Flash, que era um fangame, tinha Pac-Man em Flash, que era fangame. Claro. Era tudo fangame e tudo a gente jogava e não se dava por conta do que era toda uma indústria. Claro. A gente era só criança indo no Clique Jogos. Clique Jogos era famosíssimo. Rolava. Ou os jogos também depois. E jogar lá uns joguinhos, cara. Uns joguinhos que te divertia por 20 minutos, 15 minutos e deu. Exatamente, exatamente. E se tu põe isso pela ótica das redes sociais, dessa época especificamente, tu vê que já rola uma alteração. Porque no Orkut, a gente até fala jogos do Orkut, mas o Orkut ele era uma função meio aplicação, né? Porque tinha, por exemplo, assim... muito se fala dessas redes estilo Ask.fm ou Curioscat, mas o Orkut tinha uma aplicação dessas. Tinha. Que era tipo assim, uma caixa de pergunta secreta. Tinha o Buddy Poke, que o nosso colaborador frequente, Pedro Acosta, fazia filmes de Buddy Poke. Nossa, o Buddy Poke, cara. Isso aí era um bagulho que era meio a ver com games, criação, customização de personagens ali. E era super social, tá ligado? Mega social, inclusive. Quantas trofas adolescentes não rolavam via Buddy Poke, tá? Eu ia dizer isso, tu pegar o Buddy Poke ali, fazer a dancinha, não sei o que, com a outra. Tipo assim, ritual de acasalamento. E eu acho até, cara, que talvez... Isso é uma coisa que eu imagino, assim, que tu não tenha tido muito contato. Mas outro colaborador nosso, meu amigo Pacheco, isso rolava na internet. Eu quero saber se tem gente do nosso público que fazia. Que era o RPG digitado, Thales. Tu já cruzou alguma vez com isso na tua vida no Orkut? No Orkut? Tipo assim, na comunidade? O que acontecia, tá? Existia todo um submundo de fakes. Que muita gente conhece. Tipo assim, eu, por exemplo, tinha um fake do Jack Sparrow. Tô falando aqui. Tô falando aqui, sim, tô abrindo aqui. Eu era o mestre Splinter da Tartaruga Ninja no Game Vice. Pois bem, aí uma vez eu tinha esse meu amigo, Lucas Pacheco, um grande amigo, inclusive, e a gente resolveu que a gente ia fazer uns fake de Mega Man. E a gente descobriu que existia, tipo, umas comunidades que era, tipo, um RPG digitado de Mega Man. Tipo assim, tinha a sala, por exemplo... Vamos supor aqui, é que Mega Man foi só o primeiro, depois a gente jogou um de Fullmetal Alchemist, de Cavaleiros do Zodíaco, tu criava um personagem, daí tu queria assim, por exemplo, eu quero ser o Aioria de Leão, daí tu pegava as fotinhas mais tri dele que tu achava lá de 32 kbps, montava teu perfil, entrava numa comunidade do Cavaleiros do Zodíaco, daí tinha lá salas, os tópicos, né, santuário, e tu ia ver e tinha 80 páginas de pessoas jogando RPG, e por texto, como que joga por texto? O Thales começava lá, ele era o Saint Seiya, o Thales queria ser o Seiya, foda-se, o cara de Pegas, o principal. Aí ele ia lá na sala e começava. E digitava tipo um texto de 4 parágrafos, brother. Estou aqui me sentindo triste ou motivado ou não sei o que. Na sala do santuário. Estou treinando meus poderes. Daí vinha o Christian Kirsch.
Cheguei agora na sala do santuário e vejo Seiya treinando. Interajo com ele e dou um soco na cara de Seiya. Desvio do soco dele. Meu, era papo de insano. Imagina hoje uma senhora bolsonarista e um ativista petista discutindo na internet há uma semana. Era a mesma coisa, com muito mais frufru e fantasia, meu. Insano, brother. E programação HTML pras cores e coisa no texto. Exatamente. Nossa tipo assim, senhora. itálico, negrito e textos. Eu me lembro de uma vez que eu me envolvi numa briga de Cavaleiros do Zodíaco com um cara que a gente ficou semanas. E daí, tipo assim, tu no texto, tu nunca quer que o teu cara perca. Então a gente fazia, tipo assim, as desviadas mais Matrix do mundo, nos parágrafos gigantesco. O mais bizarro é que isso existe até hoje, só que não em fakes e não no Orkut, obviamente, porque agora, de um ano pra cá, que tu sabe que eu tô mestrando uma crônica de vampiro, tu vai adentrando nesse mundo e tu vê que tem servers de Discord que as pessoas jogam assim. Essas franquias de RPG, elas têm umas representações muito velho boomer, mas elas hoje em dia tentam muito ser muito inclusivas. Então eu fiquei sabendo disso porque eu tava numa dessas threads de discussão e tinha uma pessoa reclamando que ela não tinha nunca com quem jogar e ela tinha vergonha de entrar numa call. Aí um cara, não, tem esse server aqui que tu pode jogar via texto. Eu cliquei e eu entrei no Orkut de 2006. Papo de maluco, igualzinho assim. E o doido é que no Orkut não era nada ao vivo. Nada! Então tu digitava, postava, favoritava a thread, voltava no outro dia. Caraca, meu, insano, brother, insano. A gente já falou aqui de coisas históricas do Orkut, mas isso é uma subcultura muito específica e que tinha de tudo, tá? Vamos ir mais longe ainda. No meu fake do Jack Sparrow, que era tipo um dos meus principais, porque eu tinha vários, tá? Tinham comunidades que elas funcionavam como se fossem servers. Tipo assim, essa aqui é uma comunidade de festas. E tu entrava e as pessoas estavam fazendo um RPG via festa. Uma balada. Big Brother Brasil. Meu, insano. Aí tinha lá... Sabe as fan accounts? A gente tá gravando esse programa na semana que a Taylor Swift destruiu o Brasil. Muito se fala de Taylor Swift. O que se fala muito? Dos fandoms, né? De toda a cultura de fandoms e tal. Imagina que existia a subcultura de fakes do Piratas do Caribe e existia uma central, uma comunidade que reunia todos e elegia os mais fidedignos. Tá entendendo, meu Deus, é um grande esquema de comunidades do Orkut. Eu nunca passei daquela coisa do entrar em várias comunidades porque o nome é legal e não falar nada em nenhuma porque eu não sabia usar o sistema de fora. E o Orkut tinha também, que nem a gente tava falando dos joguinhos, eu lembro que no Orkut eu jogava muito Mini Fazenda. Ah, daí Mini Fazenda e Colheita Feliz. Daí tu saiu do nosso iceberg e voltou pra pauta. O cara quer falar de pauta, que absurdo, mas o ponto é bom porque, querendo ou não, ali está outra sementinha que é o início das microtransactions, né? E tenho teorias aqui infundadas. Hoje eu tô, assim, cheio de ideias, mas tenho teorias infundadas que o vício de muitas senhorinhas e senhores ao redor do Brasil em jogos desses monetizados até hoje começou aí, na fazendinha do Orkut. E no Orkut a gente tá falando talvez do início das microtransações. Nessa época já, quando o Orkut tá começando a querer falecer, já em 2009, por aí, a gente também vai ter o início de uma outra leva de coisas chamada jogos, serviços online e por aí vai, né? Um dos fatos interessantes que eu trouxe aqui é que o primeiro videogame totalmente online do mundo, reza a lenda, chamado Zibo da Tectoy, é brasileiro e ele é de 2008. Claro, foda. Um videogame que vinha com um chip de internet 3G conectado no console pra te baixar os jogos somente via online. Tu comprava catálogo online. Catálogo online no Zebo. Fudido. Entendeu? E eu também descobri, eu lembrava do OnLive e do Gaikai. Que também eram sistemas que em 2008, 2009 já prometiam cloud gaming. Olha, tu já viu só. Isso? Tu lembra disso? Não vi. Isso é tudo novidade pra mim, estou aprendendo agora. O OnLive era legal porque quando saiu as primeiras notícias, ele era tipo um consolezinho, né? Ele era bem pequenininho, assim, tipo um tocador de Blu-ray, assim, um negócio bem minimalista. Ele vinha com um controlezinho. Tu assinava ele, lógico, daí, né? A gente tá falando de Estados Unidos e Europa, né? A gente não tá falando de Brasil, apesar de que eu acho que ele chegou a ser vendido aqui, talvez. E jogava online os joguinhos da época, né? Jogar um Crysis online, alguma coisa assim. E claro que eles foram bem embrionários, né? Nenhum deles foi pra frente. O Zibo que o diga, né? Porque o Zibo, pelo amor de Deus, né? Tadinho, queria muito ter um. Mas eles eram esse início de coisa. E a gente pode também voltar um pouquinho, porque 2005, 2006 sai o Xbox 360 e o PlayStation 4. E aí, PlayStation 4 não, né? PlayStation 3. E aí sim a gente tá falando de já um grande ecossistema de serviços pagos, claro, né? Nos videogames caseiros.
Que, cara, eu admito, tá, que, como tu bem sabe, eu não só sempre fui um cara que optei pelo PC, por realidades econômicas, mas eu também, por muito tempo da minha vida, eu tive a escolha de videogames ou rock, e eu escolhi rock, né? Então eu tava removido de muita coisa da discussão, de principalmente a ver com consoles, porque ainda o que eu via era meio a ver com PC, né? Então nessa época que tu tá descrevendo, pra mim esses serviços eles eram muito ETs. Eu não sabia, por exemplo, o que era Xbox Live, Live Gold, não sei o que, tipo assim, tudo isso aí pra mim era ET, e na minha ignorância, o Play 3 era que nem o Play 2, ninguém nunca joga online, o que já não é bem verdade. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque eu fui influenciado por um vídeo que eu vi pra estudar pra essa pauta, que é um vídeo do meu youtuber favorito, Videogame Dunkey, que simplesmente diz, Microsoft sucks. Ponto. E daí ele faz 3 pontos muito breves, porque tu sabe que os vídeos dele são curtos, é tipo 7 minutos, com muita piada, mas ele faz tipo 3 pontos pra explicar porque que a Microsoft é um pedaço de lixo, assim. Daí o primeiro que ele faz é uma história pessoal dele, que ele fez a Microsoft chamou ele pra fazer uma publi de um jogo de verão que tinha do Xbox. Ele fez a publi, só que ele falou o que ele pensava, que o jogo era meio ruim. A Microsoft deu takedown e não pagou ele. E tipo assim, deu strike no canal. Essa foi a primeira. A segunda, que ele usa de exemplo, é o Xbox 360, que é um produto que simplesmente é horrível e defeituoso por muito tempo, né? Mas o terceiro tem muito a ver com essa discussão, e eu acho que talvez seja uma perspectiva diferente da que tu tem, porque obviamente ele detesta a Microsoft, né? Mas o ponto que ele faz é muito a ver com esses serviços de assinatura e tal, porque diz ele, tá? Eu não tenho a verdade, então eu tô só te lançando, mas diz ele que no início o de Play 3 tu não pagava, ponto, tu só não pagava. Daí veio a Microsoft e começou a cobrar. E daí as outras viram que, não, as pessoas estão pagando, e as outras começaram a cobrar. Então o argumento dele é que até nesse ponto, a Microsoft veio gananciosa, filho da puta, e ele odeia a Microsoft. A tua perspectiva é diferente? Como que tu vê isso? Cara, a minha perspectiva é o seguinte, tá? Nessa época, a gente tá falando, eu consegui meu Xbox 360 e os meus amigos começaram a ter o PlayStation 3 ali por 2010, né? Que já é uns 4 anos à frente do lançamento do console, originalmente. O que se via muito na internet, de quem era mais abonadinho ou vivia em uma região central, que já tinha uma conexão melhor e tinha esses videogames, era o seguinte. No início da vida dele, o PlayStation 3 era um videogame que tinha um serviço online gratuito, mas muito complicado, sempre em manutenção, tu ia jogar, às vezes demorava pra conectar. Por outro lado, a galera que tinha Xbox falava que o serviço era lindo, maravilhoso, porque algumas coisas tu fazia no online gratuito e o jogar nos servidores dedicados da Microsoft era pago, né? Então tu pagava a assinatura, mas reza a lenda que os servidores estavam sempre funcionando. Então foi aquela coisa de o gratuito não funciona direito e o pago tá sempre liso. Então é melhor pagar. Então é melhor pagar, porque daí a Microsoft tá lá ativamente usando aquele pagamento para deixar tudo funcionando às mil maravilhas, né? E tu pode pegar o caso, por exemplo, do Nintendo Wii, que daí também é gratuito, né? Só que daí ele já funcionava naquele modelo antigo do PlayStation 2. Cada jogo tem seu servidor, até tem um sistema no Wii que eu acho que conecta com o servidor nem Nintendo, mas aí depende do jogo, tem um servidor dele também. É um pouquinho mais complicado, e o Nintendo Wii tu conecta direto com o jogador. Então se tu vai jogar uma partida de Mario Kart, por exemplo, de 2, vocês conectam entre si. Vocês não conectam no servidor. Aí entendi. O ping é uma bosta. Sim. Né? Mas a perspectiva que eu tenho de quem sempre mexeu em console é essa. A Microsoft trouxe um serviço pago pra deixar o jogo funcionar direitinho. Entendi. É interessante quando eu posto isso, ainda mais por mim que não tenho o histórico, né? Eu não vivi isso. Porque aí eu fui pesquisar assim e é aquela coisa, né? Tu vai numa pizzaria comigo. Tu gostou, eu odiei. Daí quem que tá certo? Não tem como saber, né? Porque o ponto que eu trago aqui é porque, por exemplo, assim, no vídeo do Duncan mesmo, ele faz o ponto de que o do PS3 era muito bom e o da Microsoft era horrível. Só que mesma moeda, se tu virar, tu vai ver outro cara que vai dizer exatamente o oposto que nem tu tá me dizendo. Quem é que vai tirar a prova real? Não tem como medir, não tem como saber, né? Então a gente fica só naquela conjectura, assim. Mas eu acho interessante essa evolução desses serviços, porque ela tem muito a ver com o tema desse podcast. Ainda era uma coisa muito mais nova e muito, tipo assim, não deve ser difícil, por exemplo, de tu achar uma thread, a gente fala thread, mas era um post do Game Vício lá, um tópico falando, tipo, puta, como a Microsoft é escrota por cobrar, mas tu vai achar outro tópico da mesma época dizendo, cara, o serviço é muito bom, vocês têm que pagar, né? Mas esses pontos, eles são interessantes pra avançar na nossa história com um título de uma das empresas mais infames dos tempos modernos, que é a Blizzard. Agora, talvez deixando de ser infame pela compra da Microsoft e pelas mudanças de gestão, mas quando saiu o Diablo 3,
que é um jogo que... Hoje ele seria o Half-Life 3, assim. Tipo assim, na época era muito um bagulho super mega esperado e existia também uma certeza muito menor de será que vai continuar, né? Hoje tu só vai assumir que vai ter um Diablo 5 e acabou. Então, o Diablo 3, que naquela época era um jogo extremamente hypado, e isso nós já estamos falando, se não me falha a memória, de 2011, quando ele saiu. Mas, quando ele vem com uma notícia muito ruim e difícil de engolir, que ele é um jogo que é permanentemente online. E aí, eu acho esse jogo um ponto de virada muito interessante, porque em outros lugares da indústria, a gente estava vendo movimentos que nem os que a gente debateu agora, servidores pagos, serviços de assinatura, e isso muda muito da experiência de vou comprar um Play 2, eu tenho um Play 2 e tá bom. Não, no Xbox tu tem que assinar o bagulho, senão não é tão tri. E no Play também. Hoje, falando dos futuros consoles, né? Tipo assim, quem é que vai comprar um Play 5 e não vai assinar a PSN? Tu tá jogando dinheiro fora, né? Por exemplo. Mas o Diablo 3 é, pra mim, o ponto de mudança, porque é um grande jogo AAA muito esperado, que te faz engolir uma pílula muito ruim. E o lance dessas coisas, Thales, é que é interessante pra mim, porque a pílula muito ruim, ela é muito ruim principalmente na primeira engolida, porque na segunda não dói tanto, tu tá acostumado. Porque quando sai o 4, por exemplo, ninguém reclama mais que, tá, como assim? É só online? Porque já é a cultura, sacou? E é interessante, especificamente o Diablo 3, porque ele só é obrigatoriamente online de tudo que é jeito, não tem como jogar single player, no PC. Fazendo pesquisas hoje para essa pauta, inclusive, se tu tem ele instalado no teu Switch, tu consegue jogar offline, no teu Play também, e no teu Xbox também. Sabe o que é mais doido que tu trouxe esse ponto? E eu lembro de um amigo meu que tinha o Xbox 360, comprou o Diablo 3, porque ele gostava da franquia e tudo mais, e no Xbox 360 não tinha como ele jogar online, né? Porque a conexão com o Brasil era muito ruim, ele ia ter que pagar de qualquer forma Live Gold e tudo mais. Na época, eu lembro que ele vendeu o Xbox, se não me engano, ou juntou uma grana do trabalho de verão, clássico do brasileiro litorâneo, montou um computador pra jogar Diablo 3. E aí, com esse computador, ele jogou ali umas 2 temporadas de Diablo 3, o computador depois veio a morrer, porque explodiu o computador dele. E em seguida que isso aconteceu, ele trocou o Xbox por um PlayStation 3, porque o PlayStation 3 era gratuito a internet, e aí ele podia jogar o Diablo 3 lá, criar um personagem novo, tudo do zero, mas jogar online. E aí ele na época também jogava Destiny, né, que já foi que é um outro MMO, que eu já comentei aqui até. Mas é um ponto interessante isso, que daí a galera migrava do Xbox 360 para o PlayStation 3, porque daí 2010 em diante, a internet começou a ficar melhorzinha. Aí, tá, mas agora que eu tenho uma internet boa, eu quero jogar online. Daí eu vou lá e troco. Claro, lógico. Ah, vou ter só 3 jogos, porque no PlayStation 3 é tudo original? Beleza, mas vou jogar online. Vou jogar o meu FIFA online, vou jogar o meu Diablo online, o Destiny online. Super novidade na época. O Battlefield 3, eu tinha vários amigos que jogavam a full ele online no PlayStation 3. É legal tu ver essa troca, né, de paradigmas, assim. Um é pirata, eu tenho todos os jogos, mas aí eu quero jogar online, vou ter 3 jogos. Exatamente, isso tu vai ver, esse é um tipo de comportamento que ele vai dando uma brecada muito forte na pirataria nos videogames. Se o cara fosse, por exemplo, hoje, situação completamente hipotética, mas o cara vai vender um PlayStation 4 com controles e com 20 jogos, só que ele pega e diz que é pirata lá e não tem como conectar na internet, vai ser muito mais difícil dele conseguir, né, um público que queira comprar insanamente. Vai ser um outro tipo de comprador, se tu for ver. E isso é doido, porque se quando tu tinha um Play 2 jogar com internet era um sonho de criança, no Play 4 é uma necessidade, né? Então, e não foi nem tanto tempo. Isso tem muito a ver com essa evolução da internet que vai mudando muito rápido. Só que quando as gerações avançam, principalmente do Play 3 pra frente, as empresas já entenderam como funciona daí, né? E não só as empresas entenderam como, aí a gente já tá chegando num período que, se tu for ver ali 2013, 14, 15, a ideia de esportes ela começa a crescer um pouco mais. E daí com essa ideia, os jogos começam a aprender como que funciona o aspecto social nessas coisas. Porque pra mim, skin é um aspecto social. Sacou? Com certeza. Né? Ser descolado no LoLzinho. LoLzinho lançou lá em 2010, eu jogo ele desde 2012. Nunca, não vou gastar dinheiro com esse jogo. Primeira partida que eu tive com um amigo que tinha uma skin legal.
sobrou 10 pilinha ali do lanche, vou botar uma skinzinha. Óbvio. Vou comprar uma roupinha, vou comprar um boosterzinho, quem sabe, pra subir de nível mais rápido. Não, com certeza. E a gente fala aí, por exemplo, num dos nossos episódios mais velha guarda, a gente fala lá dos esportes, a gente fala daí dos caras que fazem live abrindo booster de FIFA. Mas nesse período específico que essa cultura tava começando, foi aí que começou os caras que a live do cara era abrir caixa de CS, entendeu? E a gente tem amigos que tem histórias incríveis de abrir uma caixa e veio o saldo da conta do Bill Gates, não sei o que, parará. Mas, tipo assim, tu vai vendo que vai mudando e aí a microtransação, ela vai migrando de um lugar pro outro. Porque, não, migrando é uma palavra errônea, porque ela vai continuar no celular, né? Ela não vai sair do celular na rede social, no joguinho. Isso, nas redes sociais. E a gente também vai tendo redes sociais que tem um aspecto social muito mais forte. Por exemplo, assim, o Orkut, ele tinha uma forma de chat muito mais primitiva. Depois, lá no final, quando ele já tava morrendo, é que ele tinha um sistema de chat mais funcionante. Mas o Facebook não demorou muito a ter o Facebook Messenger, a tu pegar e, tipo assim, tá conversando com a pessoa ali enquanto tu tá vendo posts e não sei o quê, e brigando no grupo do Angra, e barará, e biriri, entendeu? Então, vai evoluindo a internet, as pessoas vão praticamente clamando, os públicos querem, e os jogos mais sociais e online vão ganhando muita força. Quem nunca morreu no Candy Crush e já mandou aquele... Manda uma vidinha aí no Facebook, claro. E aí a pessoa te mandou a vida, e tu já manda a tua vida de volta, claro. E assim vai. E daí, tipo assim, vai pegando até os jogos mobile por si só, vários títulos que hoje são praticamente clássicos já tinham uma monetização bem agressiva. A gente falou dos Fazendinha da vida, mas vou num que a Play Store me recomendou hoje. Jetpack Joyride, né? Nossa, clássico, sacou? Clássico. Que o jogo em si é de graça, funciona, tu consegue ficar farmando, grindando ali, mas se tu botar um dinheirinho, as coisas andam numa velocidade muito mais tria, os itens são muito lindos, e daí... Vai pegar um ranking melhor que teu amiguinho. Com certeza, né? E eu acho doido como vai mudando, e eu peguei, lá no início, eu plantei uma semente que é o Star Wars Galaxies, né? Que a essa altura já era passado, já era um cemitério de players. Mas quando vem o Star Wars Old Republic, que é o MMO, ele já vem com a monetização embutida e tu pode apertar um botão e tem o Cartel Market, que é onde tu põe o teu dinheiro, né? E daí ali ficava os itens muito mais tri e interessante. E isso na nossa história é pertinente porque, pra mim, que sou um jogador de WoW de muito tempo, é muito louco, cara, ver o quanto o WoW demorou pra se dobrar, mas depois que abriu a porteira, é que nem o Ricardo Salles lá, cara, depois que abriu, passa a boiada, a boiadeira, o caralho inteiro. Demorou, cara, porque o WoW, a monetização principal por muito tempo foi pagar a mensalidade e comprar as expansões, ponto. Quando abriu uma lojinha de itens, era uma montaria. E deu, um pet, deu, tipo assim, no máximo, tipo assim, um bichinho pra ficar andando na tua volta bonitinho. Hoje em dia tu compra o que tu quiser lá dentro, cara, tipo assim, é sacanagem. Quero comprar um personagem nível máximo, pimba, tem um setzinho de armadura tri, tem, né? Tudo, tem como comprar gold na loja, cara, tu compra o All Token e vende por gold e faz uma fortuna e tu não vai precisar de gold por anos. Vai mudando e é muito doido tu ver como as empresas, depois que elas sacam o que dá pra tirar dinheiro do cara, daí é isso que elas querem, cara. Com certeza. E falando de 2013, tem um outro tipo de monetização que também envolve meio que um aspecto social, porque ele te facilita de tu grindar as roupinhas mais legais e tudo mais, que é o passe de batalha. Né? E aí eu ia citar o exemplo do Fortnite, só que não, o passe de batalha, a primeira vez que ele entrou em uso foi com a dona Valve. Em 2013 com o The International do Dota 2. Não sei se tu lembra que eles têm o compêndio. Aí tu compra o livro lá que libera as roupinhas e tal, e tem que grindar no jogo, e que aí ajuda na premiação do Mundial de Dota 2. Que ninguém se importa. Sim. Mas o prêmio máximo lá foi 10 milhões. Claro. E o caralho é 4. E aí o passe de batalha é foda, porque daí hoje em dia a empresa de games lá quer lançar o jogo do Batman 5, e aí o jogo do Batman 5, se tu bota uns pila, tem um passe de batalha num jogo single player. Mafu. Pra tu liberar a roupinha do Batman. Tipo assim, os Assassin's Creed mete essa, né? Tipo assim, os novos até acho que não mete tanto, mas já tentaram de tudo. E isso é muito louco, porque é um consumo de internet games que, cara, entra num ponto tão absurdo da microtransação no single player. O Assassin's Creed é famoso pelos power-up lá pra tu ganhar experiência mais rápido num jogo single player. Então o design já é feito com muita influência de jogos mobile, e isso vai pautando com o que uma parte desses públicos esperam, né?
mais. Tipo, a Ubisoft, a gente poderia aqui passar agora uma boa meia hora chutando um cachorro morto. Coitado, que não vale a pena porque é um cachorro dead, entendeu? Não tem pra quê, mas aí, cara, tu que é um cara que tu agora tem 2 consoles dessa geração. Não, o PS4 é da passada, mas tu tem 2 consoles e tu paga assinatura nos 2. Como tu compara os serviços? O que eu posso dizer sobre isso, né? Comparando os serviços. PSN eu tenho desde 2017, que foi quando eu adquiri o PlayStation 4. E sempre foi... Primeiro que hoje esses serviços são essenciais. São essenciais. São essenciais, diferente do Nintendo Switch, que é uma outra parada. Essenciais em que sentido? Tu compra o videogame, tu liga ele, não tem cabo de rede, tu não joga. Não nisso, né? Tu botou o jogo em disco... Tu ainda joga o jogo em disco. Porém, tu não faz nada online no console se tu não tiver a assinatura, né? A não ser que seja o Fortnite, que é um jogo gratuito, o Overwatch, que é um jogo gratuito. Os jogos gratuitos mantêm-se gratuitos de qualquer forma, né? Mas o Death Stranding, se tu quiser jogar o componente online, tu vai ter que ter a PSN Plus. Claro. Tu não pode comprar o jogo e jogar o online dele. Sim, entendeu? sim. Então... que sacanagem. É complicado. Só que é aquela coisa, né? Em teoria, eu estou pagando para o servidor estar sempre online. E o que também não é verdade. Exatamente, né? Mas ela era um serviço que sempre dava uma invejinha de quem tinha o Xbox depois ali de 2016 com Game Pass. E aí daí eles fizeram a PSN Plus, que daí é a que tem os jogos em catálogo também. Mas aí tipo jogos de Play 2, 3? Não, de Play 4 mesmo. Tem de Play 2, tem de Play 3, tem de Play 4, né? Mas o catálogo Netflix, que eu digo, claro, bem igual ao Game Pass. Até tem muito jogo melhor, entre muitas aspas. Tu vê os jogos da Ubisoft, estão tudo no PSN Plus, se eu não me engano. Só que a interface do PlayStation 4... é cachorro. É horrível, entendeu? Então, eu peguei agora o Xbox Series S e aí o Game Pass, ele é tão mais acessível ali, ele tem menos jogo, só que sempre tem um tweet da Microsoft dizendo, tu experimentou tal jogo do Game Pass, tu experimentou tal jogo não sei o quê. E aí tu abre o console e já tem ali umas propagandas de um jogo indie, um jogo uma variedade bem insana, né? E eles fazem uma interface melhor. Então, assim, eu acho que hoje os serviços, todos eles, à exceção do da Nintendo, que daí é um caso à parte, no Switch, todos eles são, bem dizer, iguais, né? São bem iguais, tu diria. É, claro, muda o catálogo dos jogos. Claro, né? pelas distribuidoras, licenciamentos, essas coisas. Exatamente, mas eles fazem a mesma coisa. Te oferecem um catálogo de jogos e tu joga online. Deu, né? Claro que a PSN ainda tem aquela função de ter os tiers e tal, né? O essencial te dá 2 jogos por mês, enquanto a assinatura estiver ativa e tudo mais. Mas no geral, acho que hoje em dia não muda muito, a não ser o catálogo. Claro. E aí vai variar de player pra player querer gostar, né? Claro que a questão mais importuna deles é a questão do valor. Aí o da Microsoft é um pouco mais flexível, dependendo do jeito que tu assinar. E o da PSN é só tiro, porra de bomba. O lance até que tem a ver com a parte mais... que agora a gente já tá na timeline bem moderna, né? Estamos falando de tendências mais contemporâneas e do consumo mais contemporâneo de videogames, mas vai muito do gosto do cliente, né? Se o cara, por algum motivo insano, decide que ele é sonista, ele só vai achar muito mais triste da Sony. E se o cara é amigo do Tiff, ele vai dizer que o Xbox 1000 grau é o mais triste de todos. Mas eu acho muito, muito doido como a realidade agora, ela me parece, pelo menos, muito mais permanente. Tipo assim, essa cultura dificilmente vai mudar, né? E se tu for comparar os dois serviços, a única coisa que eu acho que me chama um pouco mais a atenção no Xbox é que ele vem com um bagulho a mais, que é o xCloud. Exatamente. Esse isso, é um ponto. Isso aí muda muita coisa e tem muito a ver com essa parte bem contemporânea e até futurista dos games. Mas antes da gente entrar nisso, tem só um parêntese que eu acho interessante, porque nesse episódio a nossa ideia é fazer uma justaposição de videogames e internet. E falando de contemporaneidade, eu acho que é interessante a gente falar pelo menos um pouco de como a internet funciona hoje no universo gamer. Porque a gente citou, não só nesse programa, mas em vários outros, os fóruns e essa cultura mais inicial. Mas eu e tu, nós nunca despendemos um tempo pra falar da internet de videogames hoje. Sim, a gente até falava nas lives e tal, mas eu acho assim que existe um bagulho muito doido de como videogames são uma subcultura muito forte na internet e tem muitos sabores. A gente pode sentar aqui com um cara de esportes e ele vai falar por 3 horas de muita coisa que eu não faço ideia. Eu sei que conhece um pouco mais, mas essa internet, ela também é dividida com o cara que joga Vampiro digitado no Discord. E ela também é dividida com o Talecos JP, que faz mods de Skyrim, por motivos. São subculturas muito absurdas, né? E ainda assim, a gente vive também uma era que eu vejo como a era da opinião, que todo mundo tem opinião sobre tudo. Então existe uma pluralidade de
criadores de conteúdo, que é o criador gamer. Isso é uma insanidade, se tu for ver. A discussão, ela não fica mais nos fóruns. Os fóruns... Se os fóruns antes era, tipo assim, o fórum de São Paulo, onde tu entra pra ser o maior comunista do mundo, agora os fóruns são, tipo assim, na rua. Tá todo mundo gritando na rua junto, sacou? Não, a rede social é um gritedo muito doido, onde tu vai dar a tua opinião 80 vezes por dia, né? Cada tweet que tu faz ali é uma opinião, a não ser que seja só um relato da tua vida. Claro. Mas se tu falar de um filme, de um negócio, tu tá dando opinião. E aí, automaticamente, se alguém vê aquilo, ele vai querer dar a opinião dele. Isso. Porque a gente se coça. Tu acha que chega alguém, assim, no Twitter e fala: ah, nossa, acho o Hideo Kojima o pior criador de jogos do mundo. O perfil do Boa Noite Gamers vai ter que responder que essa pessoa está tremendamente errada. Vai. Entende? Então, só que isso, às vezes, tem uma galera que não agrega em nada, né? Tem muita gente que não agrega nada, porque na verdade, ninguém agrega nada, agrega nada. É um grande Quem nada. agrega é as developers, que a gente gosta tanto de reclamar. Entende? Só que daí vai depender de muitas situações pra alguma coisa realmente fazer sentido na rede social. Eu acho que, se tu for ver, a gente falou desses avanços de monetização e microtransações, eu acho que isso também é pertinente pra internet, porque vão formatando as redes e elas ganham as suas monetizações, né? A gente falou muito pouco disso, até porque teria que ter um estudo que hoje a gente não tem, mas por muito tempo o carro-chefe do criador de conteúdo foi o YouTube. Vamos fazer no YouTube, eu vou criar um canal, eu vou dar minha opinião, ou eu vou fazer long plays, enfim, que nem a gente disse, tem 1000 coisas que tu pode fazer sendo um canal do YouTube. Pode fazer matérias na Marcha da Maconha, fazer podcasts, a variedade é infinita, né? O gosto do cliente é o que ele quer fazer. Mas isso foi mudando nesse período que a gente cobriu 2010 pra cima, pra o cara ter outras rotas. Depois veio uma rota que a gente deixou bem explicada como funciona, que é a Twitch, por exemplo. Daí ali é um outro mundo, nada a ver com o YouTube, com outra coisa, com outra estética e tal. Mas hoje, presencialmente, em 2023, tu vê que até a discussão de videogames, ela é monetizada, no meu ponto de vista, num nível que a gente nunca viu. Porque hoje, entra nisso que tu falou, eu acho que tu falou até sem pensar no que eu vou te dizer, mas até o teu breve pensamento que tu twitta pode ser monetizado, porque se tu paga o Twitter Blue, tu ganha dinheiro de qualquer impressão que tu faz. É a era do engajamento total e displicente. Exatamente, então tipo assim, uma coisa que me chamou atenção, sendo bem contemporâneo também, nessa história toda de Taylor Swift aí destruindo o Brasil, é que tu vai ver, por exemplo, assim, supondo, tá, o Taleco JP, jornalista, foi lá e postou um furo de reportagem. Estou aqui no escritório da Time for Fun e descobri que a Taylor Swift, o próximo plano dela é fazer uma usina nuclear no Brasil, tá? Daí tu vai ver, cara, que tipo assim, sei lá, supondo, os 10 top replies é tipo, updates Taylor Swift BR, soccer.com verificado, que não tem nada a ver com a história, só que ele tá dando reply ali pra ganhar monetização, só pra isso. E muitas vezes é tipo assim, e isso tem acontecido bem mais, principalmente com nomes internacionais. Tipo, o terceiro top reply é tipo um príncipe árabe verificado. Claro que não é um príncipe árabe, é um cara usando essa foto, tu vai clicar. É tipo um perfil verificado que tem 20 mil seguidores, posta meme e vende Bitcoin. Ponto. Tipo assim, o Twitter é complicado. Tá numa fase muito complicada e que daí tudo é monetizado e, de uma certa forma, empobrece a discussão de uma maneira muito nociva, né? Porque daí... E chama muito bait, né? Esse é o ponto. Não que o bait não seja engraçado às vezes mas quando é só bait, mas né? é só bait, é foda. E daí entra naquela de, tipo assim, eu sou um grande crítico do chapa branquismo, mas o chapa baitismo, o problema dele, hoje eu tô inventor, cara, mas o problema do chapa baitismo é que daí o cara vai lá e pega e... A gente vai falar num episódio futuro de uma polêmica do Geoff Keighley, uma merda que ele fez aí e tal. Se ele decide, por bem, dizer, galera, era bait, foi mal, tava doidão, tá valendo na internet de hoje em dia, sacou? E entra num ponto que daí a discussão ela fica muito mais difícil, ela vai acabar migrando de maneira decente, justamente para formas a ver com fórum. Na minha opinião, o grupo do Boa Noite Gamers dos apoiadores é um pequeno fórum. Hoje estávamos ali, os gurizes, debatendo promoções da Steam por 3 horas no início da tarde, maravilhoso, entendeu? E daí fica uma discussão que daí tu sabe que tu pode confiar no teu amigo, porque ele não tem como monetizar aquilo ali, a não ser assinar para fazer parte. Mas não é o textinho dele, eu contar ali que tem promoção na Steam, não é algo que pode ser lucrado em cima. Quando no Twitter, até mesmo contas muito legais, que nem tem aí o chat das promoções, essas que é tipo assim, sou uma conta verificada e a minha ideia é passar promoções, também é pra ganhar dinheiro.
Sim, Tudo é pra ganhar dinheiro. Exatamente. E ganha dinheiro através da monetização do Twitter e através do link afiliado. Claro, exatamente, com 2 vias ainda, cara, tá ligado? E aí o David Jones vai lá dar uma opinião merda pra caralho, a internet toda cai de pau em cima dele, mas hoje em dia essa opinião merda é o que faz destacar, é o que faz... Cara, tem um outro exemplo que essa semana na internet tá, assim, dominando e tá me irritando profundamente, que é a beisola do OnlyFans. Tipo assim, começou como meme, com a guria postando outdoor não sei onde, tipo assim, é a beisola do OnlyFans e foda-se. E hoje, tipo assim, a internet nessa semana, na minha bolha, é o debate ANCAP dela com o Paulo Cogos. Que bagulho ridículo, tá ligado? Só que, meu, por que vai falar disso aqui ao vivo? Ao vivo não, gravado. E isso vai fazer alguém aleatório que escuta pesquisar a beisola do OnlyFans e aí pronto. Exatamente, cara. E daí nessa história aí tá todo mundo verificado e todo mundo ganhando dinheiro. Menos nós. Menos a gente, porque a gente ainda não tem um monte de apoiadores igual a beisola do OnlyFans pra fazer o Boa Noite Gamers ter o selinho do Elon Musk lá pra deixar nós ricos, né? Boa Noite Gamers. Estamos no futuro. Aqui é futuro. Aqui os carros já estão voando, pelo menos pra mim. Porque a gente falou de internet, de consumo, até dessa parte mais tóxica de influencers, da evolução dos videogames para com a internet. Mas tem algo que tá despontando no horizonte, assim, tipo o iceberg do Titanic, tá bem lá longe, assim, só que é de noite e ninguém tá vendo. Mas na verdade é novidade agora, em 2023, mas é um tipo de serviço que ele já existe com força meio que desde 2018, 2017, que é o Cloud Gaming, né? A gente citou por cima ali o xCloud do Xbox, mas essa pauta que a gente tá gravando pra vocês aqui, inclusive, só foi gerada porque eu resolvi levantar a minha bunda da cadeira e fazer algo sobre a minha situação gameística. Eu não posso ficar só jogando no Mac, cara, coisa de louco. Pensei, o que eu posso fazer sobre isso? Posso montar um PC absurdo? Não posso, que não há dinheiro. Argentina, Milei, não há pilas. Vou comprar um console? Pô, meu amigo Talex JP já tem uma biblioteca, não é minha praia também, não vou comprar um console. O que eu vou fazer? Estava eu, Thales, numa terça-feira como qualquer outra, e pensei, sabe o que vou fazer? Vou descobrir esse negócio de internet aí que os jovens estão falando e vou jogar um tal do Cloud Gaming. Botei Cloud Gaming Mac só esses termos, Cloud Gaming Mac. Primeira coisa que apareceu foi o GeForce Now, que existe, se eu não me engano, desde 2018 mesmo, tá? E aí, botei lá, instalei, tem um aplicativo nativo pra macOS, dica aí pra quem não sabe. E cara, o bagulho é muito impressionante. E aí, aqui eu posso fazer uma meia-culpa, Thales, tá? Porque eu posso encher o saco de quem trabalha comigo, mas eu também admito quando eu sou faísca atrasada, burro e boomer. Porque tu já falava disso há muito tempo, eu já tinha visto o meu irmão jogar na minha frente. Ghost Recon lá, que até tem um componentezinho online, Hitman também, vi jogar na minha frente, eu vi acontecer. E eu ficava, não sei não, hein, velho. Não sei não, hein. É a cabeça deles que tá muito na frente. Não, eu ficava tipo assim, porque, pô, o meu irmão, eu me lembro até que ele foi me mostrar no xCloud, inclusive. E deu umas engasgadas. E a internet dele era tribô, ele mora sozinho. Eu fiquei, não tá rolando. Isso aí deve ter sido 2022. Cara, eu peguei, baixei o aplicativo, botei a funcionar lá dentro. Pode assinar, né? Tem alguns planos aí. Eu não vou informar como que são os planos aqui, porque quando alguém tiver ouvido pode ter mudado. Mas tem alguns tiers de plano. Eu fui pelo de graça pra ver se funcionava. Esperei 4 horas na fila. Mas, cara, quando entrou, é bizarro. O bagulho rola. Deu 2 pescadas na minha internet. Só que, Thales, o faísca atrasada, cara, estou aqui, ó, dando meus louvores. Vocês estavam certos esse tempo todo, cara. O bagulho é impressionante. Pra alguém que nunca jogou, eu vou só tentar descrever. Eu testei 2 jogos. Testei Far Cry 5 e testei Death Stranding. O Far Cry 5, ele rodou já no Free, tá? No Free, no de graça. Ele rodou no Ultra, ele tava em 720p, que é a resolução que o Free permite. Mas os gráficos estavam no Ultra. Se tu vai configurar, que tu pode configurar tudo, se tu quiser. É como se tu tivesse no teu PC. Se tu vai configurar, o PC tinha 16 GB de memória de vídeo. Não RAM, de vídeo. Tipo assim, botei tudo no Ultra e ele tava usando 3 GB dos 16 que o computador tinha disponível. Tem noção disso? Meu, o jogo liso, a minha internet é 2.4 GHz, acho que é GHz, né? Porque o meu modem lá, eu tenho que fazer um upgrade, é 2.4 GHz. Como tu bem sabe, ali no meu feudo, o peão fica atrás e, né, os lords feudalistas ficam meio que na frente ali, então tem até uma distância envolvida, não é nem com cabo. E, cara, o bagulho funciona. Tiro um jogo que tem um gameplay que a gente já falou aqui várias vezes, principalmente em lives, que é super liso, é um gameplay super dinâmico, é tipo assim, fazer curva, de sair do carro pra entrar num barco, pra pegar um avião, e o jogo funcionando como se estivesse no meu computador. E usuários de notebook,
peguem essa segunda coisa que me deixou chocado. O computador gelado, como se eu estivesse lendo uma página na Wikipédia. Meu irmão, isso é chocante. É foda, né? O cara tem que admitir às vezes, quando eu digo... o cara me manda uma mensagem assim, testei aqui um tal de cloud gaming. Eu falei, é louco, né? Funciona. E ele, não, funciona. Não, admito, assim, engoli todas as minhas palavras. Diz minha mãe, a língua chicote do cu, e eu fui chicoteado por mim mesmo. Tipo assim, é bizarro, o bagulho é bizarro, é chocante. E eu tive minha primeira situação com um jogo por nuvem, né? A primeira tentativa que eu fiz foi em 2019 pela PSN Now. Eu assinei com um cartão irlandês, o PS Now, só que daí como não tem servidor da PS Now aqui no Brasil, não deu ping direitinho, não conectou, né? Tentei lá em 2008 no Gaikai fazer uma conta e jogar, logicamente não funcionava, né? Nesses primordiais. Só que em 2020, se eu não me engano, quando lançou o xCloud, eu fiz aquela assinatura de 5 pila do Game Pass Ultimate, primeiro mês, né? E eu joguei Hades tranquilamente no celular pela 3G, sabe? É maluco, pela 3G, pela 4G, pela 5G, né? Ou a gente chama até hoje de 3G. De 3G. Né? Mas a internet do celular, a internet de dados. E eu fiquei assim, cara, eu tô jogando no meu celular o jogo que eu jogo no Play 4, tipo, liso, pela internet. Cara, mas tu sabe que o que me impressionou... E a mesma coisa que tu falou do PC tá gelado. O celular não se travou, sabe? Claro, tô um pouco longe do roteador, daí dava só o gráfico dava uma morridinha e voltava, tipo o YouTube ali, quando tá no 720p, no 480. Mas tu tá jogando, sabe? Não, é chocante, cara. E tu sabe que eu até assim, rolou uma certa... Porque, eu ainda... Como tu bem sabe, eu documentei tudo contigo no teu WhatsApp, tem lá os áudios, tu pode tocar play e me envergonhar aqui em rede nacional. Mas eu, mesmo depois de testar no Free, eu fiquei descrente com o serviço. Tipo assim, ok, mas ainda assim não estou convencido. Eu testei daí Far Cry 5, perfeito. Testei Death Stranding no de graça, ele se peidou sim, mas a minha internet não era ideal. Depois eu testei numa ideal e, tipo assim, rodou melhor do que rodaria no meu computador instalado, ponto. Tá? Aí eu testei, não satisfeito ainda, tipo assim, teimoso. Eu peguei e testei, porque eu descobri que existe um jogo do Vampiro à Máquina, que é o do Vampiro à Máscara, que é um Battle Royale. Blood Hunt é o nome. Sim. Aí eu disse, no online jura que vai funcionar. Funciona, ponto. Tipo assim, acabou. Tu jogou um jogo pela cloud, um jogo que é online. Numa internet 2.4 e funcionou, irmão. Bizarro. Tem mais algum outro jogo que eu testei que me foge a memória, mas por que eu tô ilustrando esses títulos? Porque são todos títulos pesados. Tipo assim, o Hades... Tu não chegou a me usar esse exemplo, mas se tu me dissesse, eu joguei Hades, eu burro ia dizer assim, é que é tipo um jogo mais leve e tal. Death Stranding, tá? Daí agora, no momento que a gente tá gravando esse programa, eu assinei o bagulho. Cara, o Death Stranding, ele roda perfeito. Tipo assim, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Eu acabei de jogar ele, tipo assim, por umas boas 2 horas. Perfeito, em definição altíssima. É bizarro o quão responsivo é o troço. Eu vi alguns reportes, porque daí eu entrei nesse nicho, sabe como é que eu sou? Eu comecei a ler Wikipedia, eu fui atrás, eu vi fui atrás de fandom, de Discord, de Reddit. Tinha reclamações, por exemplo, assim, eu conecto o controle de Play 4, se eu tô usando o controle, tem lag, se eu tô no teclado, não tem lag. Mentira, eu joguei e não tem, tipo assim, só não tem. Depende muito. Não, claro, tipo assim, mentira é modo celular, de dizer. No celular, por exemplo, se tu usa um controle Bluetooth, como o Bluetooth interfere na internet, na conexão Wi-Fi, aí é complicado. Claro. Aí ele caga tanto, ele dá delay no controle e delay fode a conexão. Na conexão do jogo. Então, eu acho que se tu tiver numa rede 5.8 no celular Wi-Fi, e o Bluetooth ele é 2.4, aí eu acho que não dá interferência, mas eu testei assim. Mas pra tu ver, tipo assim... Mas mesmo assim funciona. Funciona pra caralho, bicho, é bizarro, tipo assim, é insano o quão bem funciona aquilo ali. Eu joguei Celeste pelo celular esses dias. E cara, quando, por exemplo, eu tô na casa de alguém e eu pego e vou lá e... vamos, por exemplo assim, estou na casa do nosso amigo Romão Pedro Acosta, nós vamos assistir um filme pirateado. Vamos baixar o Oppenheimer aí, por exemplo. Daí tem o nosso outro amigo Jean Carlos que tá no computador, ele vai vir e vai dizer isso, já aconteceu, exemplo real. Vocês estão baixando alguma coisa que a internet meio que fudeu aqui. Tamo, pausa, o cara faz o que ele quer fazer, a gente vai lá e pausa. Beleza, né? Eu fui testar o Death Stranding agora numa internet 5G, e cara, o jogo nem isso causou. Tipo assim, ele nem usa tanta internet, que é outra coisa que me surpreende muito, porque teria tudo pra um bagulho desse ainda hoje não funcionar. E não é que ele funciona pra caralho. E isso bate num ponto que a gente combinou de trazer aqui, que é e o futuro? Será que vai existir consoles ainda? Porque, cara, o que eu vejo, tá? Como viabilidade ali. É interessante a gente citar, e isso nas minhas pesquisas eu vi,
que o próprio GeForce Now, como exemplo, ele em 2018 tinha um catálogo muito maior. Isso é surpreendente. Tinha tudo da Bethesda, tinha tudo de tudo. Tipo assim, muita coisa. Da Sony tinha um monte de coisa. O GeForce Now, tu joga os jogos que tu tem comprados na tua Steam, né? Isso, na isso é importante. Steam, alguma coisa. Tudo que tu tem comprado. Esse Blood Hunt aí era um dos free-to-play, mas os free-to-play é tipo tudo cu cagado games, assim. Tipo assim, as coisas mais aleatórias do mundo, tipo Genshin Impact, tipo... Genshin Impact é um dos mais tri, inclusive. Tipo assim, daí pra baixo, né? Mas, sim, tu joga só o que tu tem na Steam, é diferente do Xbox Game Pass lá, que é um catálogo, né? Que é um catálogo, exato. É meio caro. Eu tô pagando lá no Free, a partir de hoje, que eu assinei, R$60. E isso tem uns limites específicos que, de certo, vão mudar quando alguém estiver ouvindo isso ano que vem. Mas... é interessante tu ver que, tipo assim, tá, beleza, o serviço ele até pode ter tido um certo downgrade de catálogo. Em 2018 tinha muito mais coisa, tu vê várias reclamações. Eu acho legal que foi um serviço que tem gente que assinou no início e tu ganhou um plano fundador que tu paga mais barato até hoje, muito foda. Eu vi até um post recente de um cara que tava tipo, galera, eu vou me mudar aí pro país que eu vou me mudar, não tem, então eu vou largar meu plano. E todos os comentários, ela, pelo amor de Deus, deixa eu assinar a tua conta, passa a tua conta pra mim, passa pros caras pagar mais barato, né? Mas... se tu for ver, até essa ideia de que o serviço, abre aspas, piorou, ela já não é mais tão real, porque se tu for ver hoje o GeForce Now, ele já tem, a partir de mês passado, conexão com o Xbox, então o Game Pass já está incluso. Ele tem conexão com a Ubisoft Connect, foda-se, com a Steam e com a Epic. Então ele já tem 4 lojas, que se tu é um cara, por exemplo, que nem nós, que tu joga aí há 10, 15 anos e tu compra 8, 7, tu já tem uma biblioteca infinita, sacou? E aqui eu vou te desnudar então, cara, o meu plano, porque o GeForce Now, ele me inspirou. Tá, ele me inspirou. O meu plano, Thales, ele é um movimento de pinça pro Boa Noite Gamer de 2024. O movimento de pinça é uma manobra militar, né? Mas por quê? Porque eu vou fazer 2 coisas com o GeForce Now. A primeira delas é virar Death Stranding, pra gente poder fazer um programa sobre. E a segunda, Thales, a segunda tu não sabe. O Death Stranding tu imaginou que vai virar, mas a segunda tu não sabe. Que eu vou fazer o verão Cyberpunk. No GeForce Now, um dos jogos flagship é o Cyberpunk com o Phantom Liberty. Tá entendendo? Então, o plano deste comunicador que vos fala é, ali pelo 15, 20 de dezembro, quando a gente já tiver com todas as nossas obrigações resolvidas, eu com as minhas obrigações de outros canais resolvidas, Expedidor 2024 resolvido, tudo entregue, a partir de 20 de dezembro é salamitagem, assim, tipo assim, nem me viu, assim, no máximo reuniãozinha de planejamento e deu, assim, gravar storyzinha e acabou, assim, até o 5 ali de janeiro. Nesses 15 dias, meu caro amigo, eu estou afirmando, comprar Cyberpunk na Steam, vou jogar por 15 dias no Cloud Gaming, me deliciando. Bizarro, cara. Tu tá entendendo quão chocante é isso? Isso é muito chocante. E no MacBook? E no MacBook, bizarro! O que é mais doido ainda, né? Gelado, man, gelado. É muito louco, assim, tu pensar que se tu tivesse uma televisão QLED, Smart fucking TV da Samsung, aquelas de R$3.000, ela já vem com Game Hub incluso. É insano isso, brother. Entende? Então, quando tu falou aquilo lá do vamos falar de cloud gaming agora, será que é o futuro consoles? A gente não tem nem como esperar. É lógico que um Talecos da vida, que adora ter uma máquina dedicada para rodar os seus jogos, vai me doer muito se a próxima geração, ou talvez a outra, o Xbox 7, o PlayStation 7, que não exista o console, né? Que a Sony, a Xbox e a Nintendo estejam... A Nintendo não, porque a Nintendo tem os periféricos sempre, mas Sony e Xbox agora disputam os jogos de maneira etérea. Etérea, exato. Sabe? Então eu vou comprar só minha televisão e ela vai vir com um controlinho e aí eu assino ou a PSN Plus ou a Xbox Game Pass. Ou os dois, porque eu sou um playboy insano. Ou os dois, e aí eu jogo exclusivo de um, exclusivo de outro na minha TV por um cabo de rede. É insano, brother. É tipo assim, muito louco. A minha teoria, minha previsão é que o console... A gente até debateu essa parte específica um pouco fora de pauta, assim. Eu acredito que o console ele nunca vai sumir. O que ele vai virar vai ser o que virou a mídia física hoje. O produto de nicho relíquia. Tipo assim, quando o Thales quiser comprar o edição de colecionador do Play 7, a edição de colecionador é o que vem com o console, tá ligado? Eu consigo imaginar isso. Tipo assim, supondo Dark Souls 4 tem a edição PlayStation, vai virar um item desse, super de luxo, porque não tem como. Vai ser que nem a Tectoy com o Master System 85, que vem com o Sonic na memória, né? Tu vai comprar o PlayStation 8 com os jogos instalados, aí não precisa instalar o jogo. Exatamente. E é louco assim tu ver, porque que nem eu falei, eu sou um cara dos consoles, eu gosto de ter ali a mídia física, essas coisas assim, mas eu adquiri agora o Xbox
Series S. Eu já não vou botar disquinho nele, sabe? Que foi o que eu comecei lá o programa falando, botar disquinho no videogame. Então, não tem como negar que o futuro vai ser o cloud gaming muito provavelmente, ainda mais com a internet sendo cada vez mais acessível a todo mundo no mundo inteiro. Claro que ela vai ter aquele período de interrupção quando furarem ali o cabo brasileiro, aquele a gente ficar sem internet uns 3 meses. O tubarão comer o cabo submarino aí. Que vai ser quando finalmente a Taylor Swift vai vir com o Joe Biden e tomar conta do Brasil, né? Vai virar os Estados Unidos 2, daí. Que a gente vai ter ficado uns 3 meses sem internet, ninguém dá bola ali, vai ser resolvido assim. Tipo assim, o Lula vai ser o vice só e o Joe Biden vai ser o presidente do Brasil também, junto com a Taylor. Mas enfim, eu acho que isso traz seus prós e contras, né? Uma outra coisa assim, eu falei do movimento de pinça porque isso vai ser coisas que não vai nos render pauta e agora pra nós vai ser muito mais fácil, por exemplo, jogar, tipo até o Starfield tá no Cloud Gaming lá, tem um monte de título que daí, vamos fazer de tal jogo moderno. Pô, tem como. Mirage, por exemplo. Pra jogar, tu não vai precisar mais. Eu tenho os videogames, jogo os meus videogames localmente. Claro, tipo tu assim. Tu vai jogar no teu cloud game, porque tu tem um MacBook que não roda nada. Isso, mas o acesso fica muito mais fácil. E daí entra naquela, por exemplo, assim, supondo, vou ter que levar o meu computador na manutenção. Tomara que não, mas supondo, o cara tem que levar a máquina dele, do estúdio dele, não sei o que. Cara, tu vai ter todo um acesso a vários títulos ali no teu celular ou na tua TV, sacou? Isso é muito insano. Claro que tem os prós e contras, porque o movimento de pinça eu tirei do Tenet, o filme do Christopher Nolan que eu vi esse fim de semana. E daí eu entrei numa pira assim, Christopher Nolan, fui ver o que ele tá fazendo da vida dele hoje, fui ver umas entrevistas. E daí saiu uma dele ontem, recente lá, que ele tava falando da preocupação para com o streaming, porque daí se o streaming, vamos supor, né, não é assim, mas vamos supor que o Tenet é um filme exclusivo do Netflix, não saiu o DVD. Daí se a Netflix decide daqui 10 anos, por algum motivo, tirar o Tenet da internet, não tem mais Tenet, acabou, né? Por exemplo. Sim, então, tem essa questão. Esse é um outro risco, né? Que a coisa ela fica um pouco etérea, e daí a gente tem alguns exemplos dessas coisas. Não vai ser todo Star Wars Galaxies que vai ter um grupo de fãs tão insano que vai dizer, não, a gente vai seguir isso aqui, tá bom? Tá ligado? Não vai ser. E aí é uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque se tu for ver, a gente falou aí, o avanço da internet, ela não vai ficar mais lenta daqui pra frente, ela vai só melhorar. Esses consoles, essas tecnologias vão funcionar só melhor. Se um servidor desses que tem, supondo lá, tipo assim, 1000 PCs pro GeForce Now, hoje ele é assim, daqui 10 anos vai ter 15 mil PCs, entendeu? Vai ser um serviço muito mais cheio de frufru e não sei o que. Mas daí, quando tá tão avançado assim, pra que lançar a mídia física de um bagulho? E se eu não lanço a mídia física de um bagulho, se eu quiser fazer ele sumir, ele pode, né? E daí entra naquelas ideias que tem a ver com um programa recente nosso, de que, de certa forma, algumas dessas coisas, elas não são tão tuas. No caso do GeForce Now, essa talvez é a única vantagem, que tu consegue jogar as tuas coisas via internet, né? Porque num Xbox, o xCloud lá, se ele quiser tirar tal coisa do catálogo, tirou e perdeu, acabou, não tem o que fazer. Então são coisas que vai ser interessante de ver pro futuro. Inclusive no xCloud tu pode, por exemplo, eu comprei, vamos supor, Ninja Gaiden, que é um jogo que tá no catálogo do xCloud, né? Só que no momento que ele sai do xCloud, mesmo ele estando na minha conta, eu não vou jogar ele. Porque ele não tá no xCloud, né? Ele roda pelo xCloud do Game Pass. Claro. E não da minha conta de jogos comprados. Claro. Né? Tu pode jogar, por exemplo, a DLC de um jogo. Por exemplo, o Fallout, ele tá a versão básica no xCloud. Então, se eu quiser jogar com as expansões, eu tenho que comprar as expansões e elas vão ser integradas ao xCloud. Reza a lenda. Isso é um ponto bom que tu traz. Reza a lenda, né? Porque esse é um defeito que eu de fato achei e é um defeito intransponível do GeForce Now. Ele é bem limitado quanto a DLCs e conteúdo extra no geral. Não é toda DLC que tá carregada nele, né? E não tem muito como fazer, assim. Eu vi inclusive algumas declarações da própria equipe de staff, que inclusive é bem malandra, bem, tipo assim, atual, responde no Reddit lá e tudo bem malandra mesmo. Tipo assim, esses threads aí que tinha os caras reclamando, porque não sei o que, era muito melhor, tinha um comentário de alguém do staff, tipo assim, explicando por que e tal. E uma das explicações dos caras é a ver com o jogo que eu te disse que eu vou virar agora, que é o Death Stranding. O Death Stranding, ele só tem a versão base no cloud. Eles não tem o Director's Cut, não. E os caras disseram que é porque a Kojima Industries lá não botou, e eles não tem como botar sem o cara autorizar, e daí fica uma situação, tipo, mais complicada, inclusive, porque eu sou uma raridade que eu só tenho o base, porque eu comprei em 2022 quando tinha só o base. Se o cara compra o Director's Cut hoje, o cara download não consegue nem jogar. Que foi a experiência que eu tive quando eu fui testar o Witcher, por exemplo. O Witcher que tem lá é o Wild Hunt, o 3. Só que o meu é o Game of the Year. Então tem as DLC, tem não sei o que. Fui download no meu save. Tem um monte de coisa que tu tem no teu save que não tem aqui. Sim, entendeu? Sim, tem essa
diferença em função das DLCs. Claro, que é inclusive um destaque do Cyberpunk, porque como ele é um dos flagships, ele é um dos raros casos que tá full atualizado. Tipo assim, tu entra lá e diz assim, tu pode jogar com o Phantom Liberty, acabou. É uma das diferenças, entendeu? Só que, claro, daí é um serviço que, pô, GeForce, não sei o que, tá bem ali pertinho de, esse aqui é um Signature, mas também é aquela coisa, né? O cara não pode ir achando que vai entrar e vai jogar várias coisas, porque não tem nada. Tipo assim, não é que não tem nada, mas tem muitas coisas que não existem. Eu posso citar aqui alguns exemplos, se alguém tá curioso. A série Fallout inteira não tá no momento, talvez entre agora com o Xbox, mas pelo catálogo do GeForce Now, se tu não assina do Xbox, só não tem. Tem, por exemplo, a série Arkham também não tá disponível de forma alguma. Tem alguns que só estão disponíveis por certas lojas, tipo Jogo X, eu não me lembro de um exemplo agora, mas Jogo X que tu tem na tua Steam, pois é, esse a gente só tem a licença no GOG.com ou na Epic, por exemplo, entendeu? Então, claro, são coisas que vão mudando, mas são coisas que a gente tá discutindo agora, mas quando a gente revisitar esse tema daqui 10 anos, já passou há muito tempo, né? Aí os carros já vão estar literalmente voando. Pois é, exato. Os carros vão estar literalmente voando e o Boa Noite Gamers, se as pessoas que nos ouvem forem bons samaritanos, também vamos nos colocar dentro do carro que tá voando, porque elas vão assinar por míseros R$7, né? Não Tá mata ninguém. demais, não mata ninguém, a não ser, claro, que tu possa ajudar, claro, pelo amor de Deus, não tô dizendo pra vender a janta pra comprar o almoço e vender o almoço pra pagar o Boa Noite Gamers, não tô falando isso. Vende sim, que eu quero bônus de Natal. Mas se quiser dar o peruzão de Natal pros guri, vai lá, entra no nosso grupo, a gente tá sempre discutindo muitas pautas com os nossos queridos apoiadores, né? Então, acho que esse é o recado, cara. Cloud Gaming pode ser o futuro. Pode. Desde que a tempestade solar de 2024 não acabe com a internet. Tem essa ainda, né, cara? Se a internet sobreviver até 2030 é o futuro. Basicamente, isso amarra bem o programa. Deixem aí nos comentários também qual a sua lembrança mais próspera da internet antiga e os jogos de hoje em dia. Um beijo, um abraço. Goodbye. E tchau de novo.